chegará o tempo em que o homem conhecerá o íntimo de um animal. E, nesse dia, todo crime contra um animal será crime contra a humanidade. Gente, isso foi mencionado por Leonardo da Vinci há 600 anos atrás. Há 6 séculos atrás, era até, digamos, concebível, devido à ignorância, à brutalidade com que as pessoas da época se relacionavam, que elas entendessem que animais nada mais eram do que um acidente cósmico, um acaso, uma aberração da natureza, apareceram um deslize de Deus ou um capricho de Deus. Mas é óbvio que o ser humano, com todo esse charco de fluido negativo, pessimista, destrutivo, nós não somos, de jeito nenhum, um aborto da natureza. Nós não somos, de maneira alguma, canalhas, malfeitores, maldosos, traiçoeiros. Mas os animais, eles são medonhos, cuidado com os animais. Eles podem aniquilar, extinguir toda a população humana. Cinismo meu, né? Mas é tão bom, porque quando você trabalha com cinismo, você apresenta alguma coisa com cinismo, você consegue fazer com que as pessoas tomem adotem duas posturas. Ou elas passam a ignorar você, ou elas passam a entender a sua mensagem. E eu estou aqui apenas passando uma mensagem, mais nada. Eu sou apenas, digamos, um mediador. Eu faço o que a mentora Joália e a equipe Mentes em Construção determina como mensagem. E hoje veio justamente o quê? A função dos animais na evolução humana. Porque nós, seres humanos, nos consideramos superiores. Nós somos os únicos dotados de uma inteligência, de emoção, de sentimentos podres, é claro, né? Porque a inteligência só serve para destruir. Porque nós somos especializados. O ser humano é especializado em destruir. Até aquele que diz que tem boa vontade, que vive mostrando aquele semblante de humildade, de meiguice, cuidado, não se deixe enganar, viu? Eu já vi muitos meigos, muitos maravilhosos, fala mansa, destruírem sem piedade nenhuma, não só animais, pessoas também. Então tem um detalhe em tudo isso. Nós, seres humanos, somos dotados da capacidade de nos autodestruir. A autodestruição está aqui. É impressionante, porque sempre tem uma época em que tudo vai ser destruído. Parece que é uma necessidade que o ser humano tem, sociopatia, psicopatia, olha, é alguma coisa, demência, seja lá o que for. Infelizmente, é esta característica do ser humano, necessitado ou de autoafirmação, ou de passar por grandes processos de dor para viver a satisfação. Mas voltando aqui a Leonardo da Vinci. Imagine, há 600 anos, como falei, e hoje estamos no 3º milênio, o que para muitos, nossa, estamos no 3º milênio. E daí, minha comadre, meu compadre, estamos no 3º milênio, sim. E a mentalidade mudou alguma coisa? Não. Ao contrário, a cada dia nós, homens, seres humanos, estamos mais frios, mais estéreis, mais distantes da sensatez, mais próximos
da brutalidade gratuita. Nós não estamos interessados, de maneira alguma, em proteger, quando, na verdade, o nosso coração, o coração humano, deveria ser o refúgio de todas as espécies, independente de ser animal, ou seja lá o que for, de ser o abrigo, o refúgio dessas espécies, porque nós, seres humanos, somos dotados de capacidade de sobrevivência. Entretanto, eu vejo aquelas pessoas puritanas abrirem a boca e soltarem aquele monte de hálito podre, quando dizem, se preocupam com animais, mas não são capazes de se preocupar com o ser humano. Dão o que comer para um animal, mas não são capazes de darem o que comer para um ser humano abandonado. Ser humano abandonado? O ser humano se abandonou há muito tempo. Ele próprio, a própria espécie se odeia. A própria espécie tem uma necessidade de aniquilar um ao outro. Os animais, existe o predador e a presa. É compreensível. A natureza os concebeu dessa maneira, para que eles possam sobreviver. E se estão no meio natural, então eles vão sim progredir, porque eles vão se alimentar, é a cadeia. O ciclo de vida é sensato, é lógico. Mas quando nós, inocentes, seres humanos, trazemos esses animais para o nosso círculo, os tornamos dependentes. Os tornamos simplesmente incapacitados de proverem a própria subsistência. Então, e tem gente que abre a boca para dizer que um animal é uma criatura que não merece atenção, como eu ouço. E são pessoas que se julgam pessoas dotadas de cultura, conhecimento. Tenha paciência, meu amigo, minha amiga. Não adianta você ir numa faculdade, fazer 3, 4, 5 formações e sair com a mesma mentalidade ridícula de que só o que você faz é o que importa. O que você é, que na verdade não é nada. Eu já vi gente matar animais por prazer. Envenenados. Envenenar gatos, cães, simplesmente porque o cão estava latindo. Envenenar gatos, simplesmente porque os gatos estavam no cio, estavam fazendo o que a natureza... Quando nós, seres humanos, estamos no cio, nem precisamos estar no cio para sair correndo atrás de sexo, né? Olha, eu não estou preocupado se você, ou seja lá quem for, está gostando do que eu estou falando. Para mim, indiferente. Eu estou apenas passando uma mensagem, então não bata no mensageiro. Certo? Não bata no mensageiro. Eu apenas estou fazendo um trabalho que a mentora Joalha designou em conjunto com a equipe Mentes em Construção. Tentando fazer com que o ser humano inocente compreenda que ele também é um animal, que ele também destrói a própria raça. E ele não quer destruir simplesmente para que permaneça o mais forte. Isso não tem lógica. Ele quer destruir apenas para se apropriar dos bens que aquele outro indivíduo tem. E ele, por inveja, por ciúme, seja lá o que for, não consegue. Então ele tem que desenvolver um mecanismo e destruir. Porque só assim ele vai se sentir seguro. Mas, aqui, muitos indivíduos, na tentativa de justificarem os atos de violência contra os animais, gritam,
tentam impor a ideia de que os animais são meras criaturas, como eu estava dizendo. Eu lembro que quando eu tinha 8 anos, eu todo dia, todos os dias, de manhã, me levantavam, porque era levanta, para comprar o pão. Eu era o responsável por ir buscar o pão na padaria, que ficava a uns 200 metros da casa onde eu morava. E na rua, uma rua de barro, terra, muitas casas, moravam pessoas consideradas, na época, como pessoas humildes. Quando eu falo humildes, não é em questão de posses. Eu falo na humildade de coração, compreensivas, pessoas que estavam ali para proteger. Foi aí que começou, aos meus 8 anos, vamos dizer assim, a minha decadência quanto a aceitar, entender a capacidade da beleza humana. Entrei em choque. Eu estava saindo para comprar o pão. 50 metros da minha casa tinham 2 cãezinhos vira-latas. Estavam cruzando. E eu confesso que quando eu vi, para mim aquilo foi tão normal que eu simplesmente parei e fiquei observando. Gente, eram 6 horas da manhã. Tudo fechado, não tinha uma porta, uma janela aberta. Estavam apenas 3 elementos naquela rua, eu e os 2 cãezinhos ali, cruzando. E de repente eu ouço uma voz, que mais parecia um estrondo, saindo de dentro da casa, onde os cãezinhos na rua, porém em frente a essa casa, aquela voz forte, dizendo: sai daí, seu moleque descarado. Você vai ver o que é bom. E eu, oi, é comigo? Gente, eu tinha 8 anos, mas eu não era um acéfalo. Eu era e sou dotado de um grau, mesmo que mínimo, mas eu sou dotado de um grau de inteligência. E eu sabia que aquele indivíduo, seu fulano, conhecido como uma pessoa maravilhosa, bondosa, que quando falava parecia uma manteiguinha que estava se derretendo, me chamando de moleque descarado. E de repente, aquele Senhor divino maravilhoso sai com um pedaço de pau, que era o cabo de uma vassoura, sei lá o quê, e vem com toda a fúria espancar os 2 cãezinhos. E eu, quando ele começou a espancar os cães, comecei a gritar: o senhor está batendo, está matando os animais aqui. E aí foi porta e janela abrindo e ele viu, soltou aquele pau covarde, porque soltou, jogou fora o pau e saiu correndo e fechou porta e janela. Foi a partir desse momento que eu comecei a entender que nós, raça humana, de beleza, só temos o que nos convém. E quando nos convém. Eu sei que a partir daquele dia, aquela pessoa que eu até via como referência, porque, honestamente, a maneira como ele falava, a maneira como ele orientava, eu pensava, um dia eu quero ser como este, entendeu? Cavaleiro, não, cavalo, vamos dizer assim. Não, que me perdoe a espécie, os cavalos, eles são animais. Monstro, porque monstro não tem uma definição precisa, né? Então, quando se fala monstros, sabemos que é algo horrível, horrendo, que está ali para destruir. Cavalo, um trabalhador. Ele trabalha. Ele é submetido a um estado de escravidão. Então, vamos deixar o cavalinho em paz. Vamos deixar os quadrúpedes, né? Porque nós somos bípedes, mas, infelizmente, nos falta alguma coisa. Então, a partir desse momento, aquele homem passou a ser
alguém que eu comecei a repudiar. E toda vez que eu passava na frente da casa daquele homem, a vontade que eu tinha era de pegar uma pedra, ou muitas pedras, e começar a quebrar tudo. Ele despertou em mim uma ira, porque eu ouvi de uma maneira tão covarde, tentando destruir 2 animais que o instinto, nós, seres humanos, somos motivados pelo instinto. Quando falamos em sentimentos, emoções, para aí, vamos ser sensatos. Estamos falando de emoções. Que emoções? Que sentimentos? Sentimentos que só vêm como ódio? Sentimentos que vêm como insatisfação, mentira, traição, envolvidos na necessidade de destruir, seja lá o que for e quem for? Os animais, esses 2 cãezinhos, estavam agindo da maneira mais natural que um ser dotado de uma emoção poderia agir. Agora, vir uma pessoa que se diz inteligente, como ele mesmo dizia, nós devemos temer a Deus. Temer que Deus? Que Deus ele estava falando? E fazer isso? Gente, a partir desse dia, como eu falei, eu comecei a me preocupar muito. Por um lado, me ajudou, porque definiu o que eu realmente queria desenvolver enquanto ser humano, ou tentando ser humano. E comecei a me preocupar muito em estudar o comportamento humano, o porquê da necessidade de destruir. E isso, claro, que tem um preço, né? Aqui diz, os cúmplices dizem, quanto maior a ignorância, melhor se justifica a ingenuidade. Porém, devemos levar em conta a necessidade bizarra alojada no espírito, na alma, no âmago, lá nas entranhas de alguns humanos de maltratar, de reverenciar a pobreza moral. Porque tem a dó, né? Gente, que ser humano pode ser realmente classificado, qualificado, sei lá o quê, como ser humano, que simplesmente, como eu vi, tem um animal aqui, vem um motorista aqui, todo poderoso, porque está num carrão, o animal está fora da rota dele. Mas mesmo assim ele dá um jogo na direção e passa por cima do cão. Não está feliz. Gata marré, volta, passa por cima do cão de novo. Isso é ser humano? Eu não estou aqui, eu não sou juiz, nem pretendo ser, porque eu não entendo nada de justiça. Mas lógica, sensatez, me esforço. Me esforço porque uma coisa que eu tenho em mente é pelo sair daqui, desse plano terra, umbral chamado terra, no mínimo 1 milhão de vezes melhor do que quando cheguei. E quando eu vejo gente que finge beleza moral, que finge humildade, que finge, que encena essa podridão apenas para se projetar e destrói animais. Há pouco tempo, estou falando há poucos dias, talvez 2, 3 meses atrás,
me enviaram um vídeo onde um cão amarrado, queimado, a pele, a carne estava no osso. Muitos podem dizer, nossa, como ele é. Gente, chega de passar a mão por cima. Chega de tentar amenizar, como dizem, tapar o sol com peneira. Precisamos ser realistas. Para muitos, estamos no século XXI. Oh, grande coisa! E que mudou? Há 600 anos atrás, quando Leonardo da Vinci dizia que todo crime contra um animal é crime contra a humanidade. Naquela época, ele já tinha essa percepção. E nós hoje, 600 anos depois, continuamos tão embrutecidos que destruímos qualquer espécie que julgamos inferior. É por isso que o homem se dá o trabalho de estar sempre desenvolvendo uma guerrinha aqui, outra guerrinha ali, porque são interesses. Então, quem são os animais? Quem são esses animais? Bem, na relevância, humanos de maltratar, de reverenciar a pobreza moral que desfila na passarela do descaso e, de mãos dadas, anda com o desrespeito. Há uns 2, 3 anos atrás, eu creio que vocês devem ter ouvido esse noticiário de uma respeitável canalha, digo, madame, sei lá quem era, uma senhora lá, que aceitava animais porque ela era muito caridosa. Era uma pessoa de coração magnífico. Então, essa patife, digo, senhora, ela sempre estava procurando doações. Ela sempre estava interessada em alguém que tivesse um cãozinho, porque ela encaminhava aqueles cãezinhos para adoção. E as pessoas confiavam nela. Esse é o problema, que esses patifes, esses canalhas, eles têm essa capacidade de enganar, porque muitos seres humanos realmente são nobres, são dignos de serem chamados, classificados, qualificados como humanos, porque eles se preocupam com a continuidade da vida, com a preservação de tudo que é obra do Supremo. Quando eu falo Supremo, estou falando do universo. Mas, por incrível que pareça, são justamente os maus, os perversos, que se especializam em desenvolver, como é que se pode dizer, aquela atração, aquele charme, aquela coisa que as pessoas não conseguem resistir. E essa era uma. Então ela dizia, olha, estamos precisando de doações, porque temos muitos cãezinhos. E as pessoas, em mutirão, se preocupavam. Então, eram doações de dinheiro. Mas tinha um grande problema. Ela não tinha interesse, de maneira alguma, em receber doações como gêneros, alimentos para os animais, a ração, as vacinas. Ela tinha interesse em receber aqui o pila, o cobre, a grana, o abre-portas. Sabe por quê? Porque todos os animais que chegavam, segundo ela, ao doar, quando as pessoas iam lá para adotar, ela entregava um kit. Claro que ela entregava um kit. Ela era perita no cutelo. Muitos animais que as pessoas deixavam, ela matava. E dizia
que os animais estavam muito bem. Ela estraçalhava, ela simplesmente esquartejava os animais. Vocês devem ter ouvido, sim, isso, passou. E foram várias vezes comentários que deixou muita gente horrorizada, muitos escandalizados. Mas como era apenas animais que ela matava, tá, tudo bem, ela matou, botou no saco de lixo, enrolou, jogou na lixeira 50 metros ali da casa dela, sei lá quantos metros. O caminhão passou, levou, pronto, acabou aí, ninguém viu. Mas quando foram fazer um levantamento, porque alguém desconfiou, onde é que ela botava tantos animais? Porque eram muitos animais que chegavam. E as pessoas viam os animais chegar, mas não viam os animais saírem, sendo adotados. Então alguém mais interessado na preservação da vida começou, mas afinal, como é que essa simplesmente recebe 10 cães, de repente tem mais 10 cães, diz que tem tantos cães e não se ouve um latido, não se ouve nada. Porém, saem muitos sacos de lixo de dentro da casa dela. E, no entanto, só mora ela. Eles têm um charme irresistível, né? Uma conversa maravilhosa, né? Que leva qualquer um que não esteja atento, às vezes até os atentos, né? Na conversa. Então, descobriram que, na verdade, quando as pessoas levavam os cães para deixar com ela, para que ela providenciasse um lar, ela simplesmente saía na cutelada lá com os bichos, matava todo mundo. Mas não deixava de receber nem pedir colaboração, doações. Então, o que aconteceu? Alguém, como falei, começou a desconfiar e começou a procurou um mecanismo para provar o que ela estava fazendo. Eu sei que conseguiram instalar umas câmeras na casa dela, sem que ela soubesse, porque hoje as câmeras, né, são fáceis de serem instaladas, tem digamos, um espaço, digamos, um raio de poder captar imagens, e deixaram 2 cãezinhos para ela. Aliás, 2 não, 1. E o rapaz que deixou o cãozinho com ela disse: eu não tenho condições, mas eu deixo aqui a alimentação dele e deixo esse dinheiro para lhe ajudar enquanto ele não for adotado. Muito bem. Eu sei que as pessoas que estavam de olho simplesmente sabiam que ali tinha 2 cãezinhos, estavam vendo nas câmeras. E viram quando ela começou a se preparar para abatê-los. Infelizmente, ela pegou o cutelo, porque já era tão especializada, é onde entra a questão eu sou especialista em quê? Que especialidade? Tem muito cara de pau aí que diz, eu sou especialista em quê? Em destruir? Em botar um contra o outro, criar problemas? Bem, isso não precisa passar por uma faculdade, por uma universidade. Esse tipo de especialização já nasce porque vamos dizer, índole, caráter. Nós sabemos, né? Então, eles correram e ela conseguiu, num único golpe, matar um dos cãezinhos. Não o que o rapaz deixou. Um outro que já estava lá dentro de uma caixa. Então, assim como essa bondosa, entendeu? Carismática senhora, o mundo está recheado, transbordando.
Porque são pessoas tão podres que não precisa você, eu, estar próximo para sentir aquele odor fétido, aquele charco nojento que eles exalam. Porque eles vêm com essa necessidade de destruir. E depois vêm abrir a boca indivíduos que não sabem nem o que estão fazendo na terra, dizer que temos que nos preocupar com o ser humano e que os animais são criaturas. Tipo assim, vamos dar o que comer para aqueles pobres preguiçosos que estão ali jogados, que podem trabalhar, mas são preguiçosos, não querem trabalhar. Enquanto que os animais são dependentes, carentes em tudo. Nós temos ferramentas, temos braços, pernas, que nos possibilitam desenvolver a nossa subsistência. Somos inteligentes, mas para que usar inteligência se eu posso usar o que todo mundo diz, esperteza? Gente, tem muita gente que passa por uma universidade, tem 2, 3 formação, que passa estudando e acha que isso o torna o rei da cocada, ou a rainha de Sabá. Não torna nada. É um pobre, sei lá o quê. A pobreza moral desses indivíduos é tão grande que, como eu falei, que se encostar o cheiro podre nunca mais vai sair. Então, os animais, eles não estão aqui por um acaso. Eles não são a distração de Deus. Caiu um pingo ali do barro que estava fazendo o homem, saiu um cachorro. Um pingo maior, saiu um cavalo. Observem que na trajetória da humanidade, os animais sempre estiveram presentes. Sempre, em tudo. Nós somos tão animais que somos carnívoros. Nós precisamos dessa proteína. E abrimos a boca para dizer que somos seres humanos. Tenha paciência, né, amigo? Né, amiga? Quanta gente aí que tem animais, porque vive num meio tão intenso de autorrejeição, que precisa da companhia de um animal para ir para a rua para chamar a atenção. Vai dizer que não é. Vai dizer que você não conhece quem faz isso. Quanta gente simplesmente acha que um animal é um brinquedo, é um objeto. Que simplesmente, sai com o filho, com a filha, coitadinha minha filha, meu filhinho, que coisinha linda. Que coisinha linda. Educar teu filho e tua filha. Aí, olha, eu quero esse cão, eu quero esse gato. É um brinquedinho, porque enquanto é fofinho, toca, que maravilha. O cãozinho mal começa a dar uma crescidinha, mostrar mais um pouquinho de corpo, ficar um pouquinho mais robusto. Já não pode mais nada. E outra, como um cão dá trabalho, como um gato dá trabalho. Meu Deus, que coisa horrível. Gente, entenda, eu não estou querendo ser cínico de jeito nenhum, entendeu? Eu apenas estou comentando esse trabalho terrível que esses animais horrorosos, horrendos, dão para nós, pobres seres humanos, dignos de pena. Então, lá vai aquela criancinha. Eu quero um cãozinho. Mãe, eu quero um cãozinho. Há pouco tempo atrás, eu presenciei uma cena revoltante. Vi um carro, eu não vi quem era que estava ali dentro. E vi um senhor com um cãozinho, pequenininho, filhotinho, no colo.
E eu olhei o cãozinho e realmente, lindo, 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 lindo. E eu parei e disse, tem quantos meses? E ele, 2 meses. Uma bolinha. Nisso, como eu falei, vinha esse carro. E eu saí, fiquei ao lado do Senhor. E o carro, lá vinha aquele poderoso motorista com aquela madame do lado. Abriu a janela lá, o vidro, baixou. Abriu de trás. Aí estava uma criança, creio que uns 4, 5 anos, não sei bem a idade. Aí a criança, pai, eu quero aquele cãozinho. E a mãe, minha filha. Aí o pai foi, olhou para o senhor que estava com o cão e perguntou, é para adoção? E o senhor foi e disse, não, aqui é meu filho. Olhou para o filho dele, para a filha dele, e perguntou, a sua filha está para adoção? E a mulher, que estava ali, a madame, encolheu logo o pescoço, típico de pessoas que não têm uma personalidade definida. Encolheu logo o pescoço, ficou toda tensa. Disse, mas o que é isso? O que é isso? O que é? Vai comparar minha filha com um cachorro? Olha, minha filha com um cachorro. Quanta gente faz isso, né? Quando o Senhor disse que o cão era filho dele e que não estava para adoção, sabe o que aconteceu? Aquela menininha começou, eu quero. Tenha paciência, né, o cara amigo, cara amiga. Vamos ser sensatos. Já estamos vendo que a pobreza mental, a pobreza moral, ela já vem conosco, já nos acompanha de vidas passadas. Você pode não acreditar, pode até rejeitar, dizer que o ser humano, a natureza do ser humano é essa. Não, a natureza do ser humano não é essa. O ser humano força a barra, é irresponsável, é inconsequente, porque ele se julga o centro do universo. E principalmente quando são aqueles que se julgam poderosos. Eu posso, eu mando, e aí? Aqui ninguém pode, aqui ninguém manda, aqui tudo é transitório. Você não é dono de nada, você não é dono de ninguém, eu não sou dono de nada, nem sou dono de ninguém. Eu sou apenas um tutor, um fiel depositário. Eu vejo gente que por prazer, como há uns anos atrás, eu estava conversando com uma pessoa que eu também tinha em alta conta. E, de repente, começamos a falar sobre animais. Não sei nem o que foi que puxou esse tema, animais. E ele diz, se tem uma coisa que eu gosto, é de matar bicho. E eu, matar bicho? Por Deus, eu levei na brincadeira. Ele, eu gosto de sentir aquela vida saindo, eu gosto de sentir, ver a morte daquele animal. E eu vou ser um psicopata? Ele, você nunca fez isso? Eu disse, não. E estou horrorizado. Você está brincando, tá? E ele, não. Eu gosto. Olha, é uma sensação de poder. Eu disse, seu canalha. Seu podre. É claro que a amizade, a partir daquele momento que eu chamei ele de patife, canalha, isto e aquilo de podre, se desvaneceu, né? Mas, gente, até hoje estou excelente. Estou maravilhosamente bem, sem aquela companhia. Eu não estou sentindo o meu cheiro
de podre por ter encostado, porque eu não permaneci naquele meio, eu não me considero cúmplice. Porque tem muita gente que sabe que fulano, fulana extermina animais por prazer. Psicopatas, sociopatas, dotados de um grande carisma, conseguem, acreditando eles, que enrolam, que enganam todo mundo, quando na verdade não enganam ninguém. É um bocado de covarde que não tem iniciativa de adotarem uma postura. Mas entendo. Eu estou aqui apenas passando uma mensagem. E estou falando que a equipe Mentes em Construção está orientando e que a mentora Joália também está passando. Então, como eu disse, não batam no mensageiro. O mensageiro tem que levar e trazer a mensagem, ele tem que estar intacto. Gente, a dignidade humana deveria ser a base, como eu falei. O fator principal para expressar os múltiplos graus evolutivos existentes entre as inúmeras espécies que habitam o planeta Terra, umbral Terra. Muitos vivem do fascínio, do poder. Aprisionam animais. É muito raro ouvir uma notícia dizendo, olha, o fulano foi pego em flagrante, matando, atropelando, envenenando. Se vão procurar autoridades, as autoridades, isso não é com a gente não, vão procurar as ONGs aí. Nós temos mais o que fazer. Me perdoem. Eu sei que tem aqueles que se interessam. As ONGs já estão assim, as que levam realmente a sério. Porque também tem aquelas que são criadas apenas para a manutenção dos dirigentes. Vamos dizer assim, dirigentes, né? Algo assim. Então, gente, um animal, ele foi concebido pelo universo para nos facilitar, para abrir portas das nossas emoções, as comportas das nossas emoções, dos nossos sentimentos. Eles nos auxiliam a mostrar o que realmente somos. Porque assim como o homem, os animais também, eles aprendem, eles evoluem através de experiências. Não se enganem acreditando que um animal chegou aqui, passou 10, 15, 20 anos, estou falando dos domésticos. Não estou falando de uma tartaruga, de um cágado que leva 200 anos. Estou falando de um cão, de um gato, de um pássaro dura menos, de um hamster, de um coelho. Esses animais, chamados animais domésticos, eles estão aqui para abrandar essa esterilidade, essa frieza, essa índole monstruosa que nós fazemos questão de cultivar. É comum muita gente se preocupar com animais e dizerem, quanto mais eu conheço o ser humano, mais eu amo os animais. Mas eu não vejo um animal sair aí e simplesmente bater a carteira de alguém, sair com uma arma e dizer, passa tudo, leva uma bala. Passou tudo e ainda levou a bala. E quando o animal é feroz, ele é um reflexo da educação que aquele que se intitula dono transfere para ele, porque educação é transferência de informação. Um animal, ele está aqui, ele está aprendendo, ele está se desenvolvendo emocionalmente, os sentimentos. Então, se ele é conduzido através da dor a agir de forma violenta, todo mundo
para ele vai ser inimigo, porque é um humano que o está induzindo a essa atitude. E quando esse animal feroz, produto de um irresponsável, ataca alguém ali da espécie humana, quem tem que ser abatido é o pobre infeliz do animal, né? Ridículo isso, né? E ainda o dono vai se justificar. Eu nunca imaginei que isso fosse acontecer. Palhaço. Palhaça. Claro que sabia. A intenção foi essa. Sempre foi. Porque quem tem intenção de manter a docilidade de um animal vai agir diferente. Vai agir com meiguice, com respeito. Vai transferir informações de respeito. O animal vai respeitar o ser humano. Mas não é isso que acontece na maioria das vezes. Eu vejo tanta gente desfilando. Como eu falei, são aqueles que são desprovidos de uma, digamos, identidade, de uma personalidade, e precisam se apoiar na muletinha lá, chamada animal, né? Devemos entender que, independente da espécie que divide o planeta com o ser humano, também esse indivíduo, espécie animal, é valioso patrimônio do universo. Numa live passada, não lembro qual, eu até comentei que nós, seres humanos, somos um pesado investimento para o universo. Porque tudo que o universo produz e coloca à nossa disposição, para a nossa sobrevivência, nós fazemos questão de destruir. Eu não vejo os animais tentando apertar um botão para destruir lá, com uma bomba, 10 bombas atômicas, o planeta. Eu vejo animais fazendo coisas normais de um ser normal. Entretanto, a nossa espécie, né? Quando não tem o botãozinho para apertar, ele vai procurar outra coisa para apertar, para espremer tudo que tem lá do pobre infeliz semelhante, não é isso? É lamentável, mas, imerso na alma humana, existe um grave dano estrutural, que o torna primitivo, estéril, frio, incompetente ao que se refere às emoções e sentimentos alheios. Eu acabei de falar sobre isso, não foi? Geralmente, estimulado pela arrogância, o humano com intenções duvidosas permitem que os transtornos alteradores de conduta eclodam a ideação de que os animais são seres inferiores e têm procedência duvidosa. Gente, eu já ouvi tanta gente ligadas àquela fé fervorosos. Oh, Pai do céu, reza de manhã, mas maltrata logo após. Reza durante o almoço, nas refeições, é o dia todo rezando. Eu não sei se é rezando para não pensar nas maldades que faz, ou se é porque realmente tem um grau bem acentuado de demência. Porque tem gente que quando não consegue se vingar, quando um humano faz alguma coisa contra outro, e não consegue se vingar daquele que o ofendeu, que o maltratou, ele chega em casa espumando. E vai se vingar do pobre animal que está ali amarrado, passando sede, fome, frio. Porque uma coisa leve em conta, meus queridos amigos e amigas. Os animais são feitos da mesma matéria-prima que nós, seres humanos, somos feitos. Fibras, cartilagens,
fluidos. Eles têm um grau de inteligência compatível com a necessidade de aprendizado deles. E nós? Como é que se justifica um ser humano que se diz racional? Porque eu já ouvi muita gente dizer, eu sou muito racional. Racional? O que é ser racional? É espancar, destruir? Achar que com isso está desenvolvendo alguma coisa saudável? Que eu saiba, isso não é ser racional. Isso é ser o mais baixo do grau da irracionalidade. Mas tudo bem, como disse, olha, não bata no mensageiro. Eu não estou dando a minha opinião pessoal. Eu aqui não tenho opinião. Eu apenas transmito uma informação. Então, sem mágoas, tá certo? Um humano não é dono de nada, nem de ninguém. Os humanos estão de passagem e são tutores ou fiéis depositários. Se fracassam, terão de reparar as perdas que o fracasso provocou. Se superam as tendências maliciosas, como de aniquilar animais porque julgam que esses animais não merecem conforto, não merecem atenção, julgam mal e até maltratam quem se dedica a esses animais, ou que superam as tendências maliciosas, ou psicopatas que recebem apenas o que eles trazem como ideia de superioridade. Gente, todo ser humano, independente do sexo, raça, seja lá o que for, é dotado de muitos transtornos. Uns mais acentuados, outros menos. E quando eu digo que nós estamos num umbral, que o planeta Terra nada mais é do que um umbral recheado de outros umbrais, em cima e embaixo, dos lados, nós, que nos julgamos tão, digamos, superiores, apenas damos vazão para que tudo ou todas as entidades negativas que estão ali, apenas à espera de uma oportunidade para fazer com que eu, você, todos que maltratam, seja lá qual for a espécie, desçam as escadas para o mais baixo dos submundos, eles vão fazer. É o que nós chamamos de princípio de afinidade, não é isso? Se eu tenho a tendência de maltratar, uma mínima oportunidade já vai fazer com que outros se aproximem e me induzam. E eu vou sentir, lógico, que prazer naquilo. Por quê? Porque eu já tenho essa tendência. Porque se eu não tenho essa tendência, eu posso ser até aliciado. Mas não vou fazer. Porque tem alguma coisa aqui dentro desse crânio que não é somente um cérebro. É a liberdade de consciência. A liberdade de escolher o que pode me fazer bem e o que vai me prejudicar. Porque o livre-arbítrio me permite tudo. Ah, o meu livre-arbítrio me permite tudo. Claro que permite. Agora, mau-caratismo mudou de nome. Aliás, livre-arbítrio mudou de nome, né? Tá? Tudo bem. Mas liberdade de consciência, gente, é simplesmente fácil de interpretar. Se eu não quero sofrer, se eu não quero passar fome,
Porque eu vou sujeitar, seja lá qual for a espécie, por mero prazer ou suposição, teoria sem fundamento, de que um ser humano merece mais atenção do que um animal. Eu fico feliz, muito feliz, porque cada dia estão surgindo pessoas nobres, pessoas de coração que realmente têm peso, valor, princípios, moral. Porque hoje em dia, se formos pegar e espremer a humanidade, não sei no que vai dar, porque se formos falar de ética, se formos falar de princípios e valores, está confuso. Então, devemos entender uma coisa, e de uma maneira muito simples. Antes de achar que aquele coitado que está ali jogado não está recebendo um pão, enquanto que um animal está recebendo um prato de ração, pare para se perguntar. Se dê a chance de questionar, cria ousadia. Por que aquele indivíduo está ali jogado? Por que ele está passando por aquela necessidade? Por que aquele animal está sendo tão bem tratado? Gente, porque tem pessoas que têm inveja dos animais. Eu ouço muito gente dizer, o cão vai tomar banho num salão. Eu nem fazer as unhas consigo. Desculpe minhas unhas, né? Eu nem fazer as unhas consigo. Gente, cada um, quando nasce, já traz impresso na genética extrafísica o que precisa modelar. E a interpretação dessa modelagem vem no que entendemos como conceitos. Existem muitas pessoas que realmente passam necessidade e precisam de ajuda e recebem ajuda. Mas eu também já participei de grupos que saíam de madrugada procurando pessoas para alimentar, agasalhar. E sabe o que eles diziam? Tem uma caninha aí? Não. Não me venha com comida. Comida eu não quero, quero dinheiro. Tá, meu amigo, quer dinheiro, então vai trabalhar, porque dinheiro é um resultado. Mas não é assim que todo mundo vê, né? Vem alguém ali jogado, é um pobre coitado, mas não se preocupe em saber se realmente ele quer trabalhar. Quantas vezes alguém pediu alguma coisa para você e você meteu a mão no bolso, abriu a carteira e deu? Deu 2 passos, viu aquele indivíduo ali comprando cigarro, cachaça, seja lá o que for, tudo bem, você deu, ele faz o que bem entende. Já foi dado, ele não está usando mais o que é seu. Você foi caridoso, você doou, então você não tem que se queixar. Mas sentiu revolta. Porque você pensou, poxa, fui enganado? Como eu já vi gente confrontando outros. Poxa, você me pediu dinheiro para comer. Sim. E você ingênuo acreditou que ele ia comer. Você deu porque quis. Já um animal, que eu saiba, não faz isso. Um animal, se ele está com fome, ele vai se enroscar num cantinho. E tem 2 coisas. Ou dão o que comer, ou ele vai morrer de fome. Já é diferente o ser humano. Ele não vai se enroscar num cantinho. Ele vai, de alguma maneira, tentar lesar o próprio semelhante para satisfazer as necessidades, que nem sempre
é fome, sede. Sabemos disso, né? Os animais são seres dotados de emoções. Eles, como estava falando, sentem. Eles sofrem. Sentem dor, fome, frio, sede, calor, solidão, tristeza. E como nós, inocentes seres humanos, e ingênuos, claro, porque nós somos ingênuos, né? Seres humanos também entram em depressão. Olhe os olhos de um animal. E veja que muitos têm aquele brilho. Independente da idade do animal, sabemos que um animal já com uma certa idade, ele está cansado. É que nem o ser humano. Ele convive num meio um pouco estranho, com humanos indiferentes que maltratam, esquecem dele, é fome, é sede. Sai, passam 3, 4 dias e não estão nem aí se aquele animal está passando bem ou está passando mal. Estou falando porque eu conheço muita gente que faz isso. Chega sexta-feira, hora para cair na gandaia. E o animalzinho, seja lá qual for, gato, cachorro, botam lá um prato de comida. E na euforia de sair, esquecem de botar água. Como se um prato de comida fosse dar para sexta, sábado, domingo, só volta na segunda-feira ou no domingo de noite. E o animal está lá morrendo de fome, de sede. E se o animal, quando os vê, ainda fica feliz e começa a latir, querendo um abraço, venha cá, estou com saudade, ainda leva uns tapas, leva chute. E falando em chute, há uns 2 meses atrás aconteceu uma situação ridícula. Também de um ambiente onde acolhem animais para adoção. Apareceram 3 cãezinhos que foram abandonados. E alguém pegou esses cãezinhos e levou para um desses ambientes. E um cãozinho tinha uma diferença visual, porque tinha algo que se destacava. Então, quem olhava não via os 3, só via um. Os outros 2 não. Para. Esse aqui é lindo, eu vou adotar. Só porque ele tinha um olho de cor diferente. Mas levava o cãozinho, latia, no outro dia, olha, não vai dar para ficar porque o cão late muito. Poxa, se você quer um cão que não fique latindo, compre um boneco. Que bote ao lado de sua cama, exponha na sua sala. Aí o que acontece? Vem outro e diz, eu quero aquele, levou. Não vai dar para ficar porque esse também late muito. E assim esses cães começaram a passar de casa em casa e o máximo que ficava era 2, 3 dias. Apareceu alguém e disse, olha, eu quero os 3. Imediatamente, a pessoa, que eu nem sei se era responsável pelo lar de acolhimento dos animais, ou se era alguém que auxiliava, como digo, eu não me comprometo porque eu não sei, eu estou contando a história porque eu vi. Então, o que aconteceu? Quando soube que essa pessoa, que tem condições de manter os 3 cãezinhos, foi e disse, não vou doar os 3, não vou deixar os 3 irem, não. Gente que tem dinheiro não cuida de animais. Quem gosta e ama animais são pobres, são as pessoas pobres. Não se trata de ter ou não ter condições de ser rico ou ser pobre. Se trata de moral, ética, respeito, valorizar a vida. Eu sei que tem muitas pessoas que são pobres, mal têm o que comer e dividem com os animais com felicidade e satisfação. E como eu falei, tem outros que são ricos, que compram os animaizinhos para o filhinho, para a filhinha. Eu sei, isso se trata de caráter. Então, ela simplesmente não deixou os cãezinhos irem para essa pessoa
que realmente tem condições. O que aconteceu? Passaram-se mais alguns dias, eles foram adotados, mais uma tentativa de adoção, e de novo, todos três devolvidos. Olha o objeto aí, gente, devolvendo as bananas, os abacaxis. Aí o que aconteceu? Simplesmente entraram em contato com essa pessoa que estava fazendo uma boa proposta. Eu cuido deles. Eu trato deles. Vão ser meus filhos. Então, quando viram que os cãezinhos não tinham mais para onde ir, entraram em contato e disseram, ó, você aí, ainda tem interesse nos cãezinhos? E a resposta foi sim, tenho. Mas indignada, ou indignado, porque os cãezinhos já tinham passado por muitas tentativas. Aqueles bons samaritanos que querem cuidar, afagar. Acham que a vida é simplesmente um brinquedo. E ficam desolados quando descobrem que esse brinquedo dá trabalho. Então, essa pessoa simplesmente disse, sim, quero os três. Levaram os três. Gente, 2, 3 dias depois, essa pessoa que adotou os 3 cães estava numa clínica veterinária, porque um dos cães que tinha sido adotado, como ele latia, levou uma porrada tão grande na cabeça que partiu o maxilar inferior. Devolveram o cãozinho todo estropiado, todo estragado. Um cãozinho de 3 meses. Porque ele latia. Provavelmente latiu de noite e toma porrada aí, seu malandro. Tu tem que respeitar, eu sou o Supremo. Quando ela levou, chegou lá, a doutora, a veterinária, disse, caramba, isso aqui está mal. O osso está saindo, está muito inflamado e tem que ser feita uma cirurgia. De imediato foram fazer a radiografia e realmente, um pedaço de osso desse tamanho saindo, foi feita uma cirurgia. Então, gente, muitas vezes, da mesma maneira que nós, seres humanos, temos os nossos inimigos espirituais, que só esperam uma oportunidade para nos abocanhar, os animais também têm. Porque nós vamos ainda, numa outra live, falar qual é o motivo real de uma espécie, de um animal, como um cão, como um gato, cheios de sentidos extrasensoriais, porque um cão consegue sentir a presença do tutor meia hora antes dele chegar em casa, não sei quantos quilômetros. E não é só pelo olfato. Sabemos perfeitamente bem que um cão, ele tem 53 milhões, né, se não me engano, de células olfativas, enquanto que nós temos não sei quantos, que mal... Bem, eu passei perfume, não estou sentindo o meu perfume, mas um cão, com certeza, chega aqui, ele vai sentir. É por isso que existem os cães farejadores, não é isso? Que auxiliam e muito a polícia. São cães profissionais, cães que trabalham. Então vamos ser mais conscientes, mais respeitosos e começar a entender que nós, seres humanos, nada somos. E que se chegamos aqui com toda a pompa, com toda essa arrogância, quem sabe, nos laboratórios espirituais, para que venhamos a provar as dificuldades que os animais vivem, provocadas por nós, humanos. Não sejamos embutidos,
num corpo de animal e enfiados aqui ou num outro planeta qualquer para viver as agruras, a dor da fome, do frio. Gente, um animal, ele não é animal porque ele quer. Ele está numa estação terapêutica como nós, porque a Terra, como eu sempre digo, é uma estação terapêutica. Então vamos começar a entender que nós só temos dois caminhos para nos desenvolver moralmente, que é pelo amor, suave, ou pela dor, a pancada. Então, antes de maltratar um ser humano, ou maltratar um animal pelo prazer, ou por ignorância, pare e pense. Na próxima vida, terei eu a honra de escolher o que eu vou ser? Ou será uma reencarnação compulsória? Onde vão dizer, você maltratou, matou, fez e aconteceu animais, agora você vai entrar num corpo de animal e vai justamente para o meio de predadores humanos para viver a mesma experiência que você proporcionou aos que você matou. Não. Ah, não o quê? Vai vir sim. Então, comece a pensar, certo? Então, aqui, deixa eu ver. Na alma gente, então vamos deixar de ser... Sim, aqui eu botei isso aqui. Gente, vamos deixar de ser cara de pau. Sempre que imprimimos na alma a mórbida necessidade ou satisfação de maltratar um animal, simultaneamente estamos imprimindo em alto relevo o rótulo de covardes. Sem ironia. Entenda, eu apenas estou passando a mensagem. O livre-arbítrio, como falei, nos permite ação. Muita ação. A liberdade de consciência define as nossas ações. Bem, gente, eu queria falar muito mais sobre os animais. Mas entendo que eles compõem o que falta em nós, seres humanos. Nós precisamos desenvolver as nossas emoções e sentimentos. Nós precisamos sair dessa ideia estúpida, ridícula, de que somos superiores. Que somente a raça humana é a que se sobressai em tudo. Observe a inteligência, a capacidade, a meiguice de um animal. Assim você vai entender por que tem seres humanos divinos, maravilhosos, que realmente se entregam de corpo e alma para salvar um animal. Andam à procura para resgatarem animais. E pode ter certeza que eles fazem isso de maneira anônima. Ninguém fica sabendo. Eu conheço de pessoas que têm 20, 30 gatos, 40 gatos, 50, a mesma coisa cães. Trabalha dia e noite para poder mantê-los, mas não pede um centavo. E quando chega na casa dessas pessoas, é tudo tão limpo. Brilha, porque tem vida. É higiene. Então, esses são os verdadeiros protetores e tutores de animais. São dignos de respeito. São dignos de serem qualificados, classificados como seres humanos. Então, antes de dizer que um animal é um acidente cósmico, pense se você não é a realidade desse acidente cósmico. Bem, gente, na próxima quarta-feira, ou seja, na próxima quarta-feira não, para aí, amanhã, no meu canal do YouTube, Dr. Jorge Guedes, neuropsicanalista, às 20 horas estará acontecendo a live. Eu os convido e espero que não estejam magoados comigo pelo que eu falei.
Eu acho que essa questão de ficar passando a mão por cima, ser cúmplice dessas canalices, já não é de bom tom. Somos seres em plena evolução. Falamos que estamos vivendo uma grande revolução consciencial. Que revolução consciencial é essa? Que vemos o errado e permitimos, e quando vão falar, meu querido amigo, minha querida amiga, não faça isso. Ô seu canalha, sua canalha, você está fazendo isso por quê? Não tem o que fazer, vai arranjar um trabalho, vai quebrar pedra, vai botar essa energia que está sobrando para fora. Mas não maltrata os animais. Porque lá na frente, não esqueça, que nós estamos numa estrada infinita. E cada passo encontramos pontes. E não temos como pular essas pontes. Então, cada ponte é uma vida. E cada vida vai ser justamente, como é que se pode dizer, a justificação do nosso agir. Então, como eu estava falando, amanhã, quinta-feira, às 20 horas, no meu canal do YouTube, Dr. Jorge Guedes, neuropsicanalista, gostaria de ter a honra da presença de todos os amigos, amigas, para me acompanharem na live que abordará o tema que também é outro grande processo complexo. Meu filho, meus filhos, meu objeto, meus objetos. Quanta gente que tem filhos apenas para ilustrar um casamento. Quanta gente que tem filho necessidade fisiológica aconteceu. Não esqueça. Gente, se gostaram, deem um gostei. Se não gostaram, olha, não falem mal. Por favor, como eu sempre digo, eu estou aqui apenas fazendo um trabalho que Joália, a mentora da equipe Mentes em Construção, a minha mentora, me designou. A todos uma boa noite e até amanhã. Um forte abraço. Com licença.